Glória a Deus, vamos aplaudir o nome de Jesus, por essa mídia maravilhosa. Glória a Deus. Quero só destacar a importância de você estar aqui quinta-feira, para a nossa festa dos voluntários. Onde estão os voluntários aqui da nossa igreja? Vai ser um tempo de comunhão, de celebração, e você não pode ficar de fora, amém, querido? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo de número 1. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Gálatas 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês a graça e a paz da parte de Deus o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que ele seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que ele seja maldito. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra e nós queremos ouvir a tua voz. Obrigado por estarmos aqui, Pai, reunidos em volta da tua mesa, por meio da pessoa do teu Filho, por meio da obra do teu Espírito Santo. E esse é o motivo de nós estarmos aqui, Senhor. Ser igreja diz respeito, Senhor, a uma vida em comunidade, onde Cristo é o centro dessa vida, onde Cristo norteia a dinâmica dessa vida, a forma como ela acontece, os valores que norteiam essa vida. E é isso que nós desejamos viver para a tua glória, ó Pai, por meio de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui em volta da tua mesa, porque nós ansiamos que o Senhor nos ensine um pouco mais a como vivemos dessa maneira. O Senhor já nos ensinou tanto, mas nós reconhecemos que ainda existe muito em nós que precisa ser submetido ao senhorio do teu Filho, para que o teu nome seja glorificado. E essa é uma boa oportunidade, essa noite é uma boa oportunidade para o Senhor mais uma vez, por meio da palavra, descortinar aquelas áreas do nosso coração que ainda precisam ser tocadas pelo Evangelho, para que Cristo seja o Senhor e o teu nome então seja exaltado. Nós nos colocamos à tua disposição, mas Pai, a gente sabe que somente o nosso intelecto ele é insuficiente para esse momento, porque nenhum de nós aqui está apto em si mesmo para a tua palavra, ninguém está apto em si mesmo para ouvir a tua voz. Sem o auxílio do teu Espírito Santo, nós teremos aqui uma apreensão intelectual daquilo que vai ser falado essa noite. Nós teremos uma apreensão apenas cognitiva, mas o que nós desejamos é revelação, porque é a revelação que muda o coração, é a revelação que faz a tua palavra entrar dentro de cada um de nós como uma espada afiada, separando alma e espírito, juntas e medulas. É a revelação da palavra que é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. E somente na ação do Espírito existe
iluminação, revelação da palavra. É por isso que nós estamos aqui orando, Pai, te pedindo que, enquanto o Senhor usa o pregador dessa noite, o teu Espírito fale aos corações aqui nesse lugar e também ao coração daqueles que nos acompanham pelo online, Senhor. Faça isso, nós te pedimos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Quando você abre a sua Bíblia, logo nos primeiros capítulos, você vai encontrar ali uma visão muito clara de qual é o sonho, o plano de Deus para toda a humanidade, para cada ser humano. E basicamente esse plano e esse sonho de Deus, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar desse sonho, desse plano de Deus, é a relação com o próprio Deus. Porque Deus nos criou para vivermos uma vida de relacionamento com Ele, amém, queridos? João 17:3, Jesus diz: e esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. Então a razão pela qual Deus criou cada ser humano é para que esses seres humanos possam desfrutar de um relacionamento profundo com Ele. Diz uma das confissões da igreja que a razão pela qual, o fim principal para qual Deus criou o homem é para que o homem conheça a Deus e desfrute da sua presença para sempre. Amém, meus irmãos? A segunda razão pela qual Deus nos criou é para que, a partir desse relacionamento com Ele, a gente tenha um bom relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Porque à medida que nós aprendemos a nos relacionarmos com Deus, esse relacionamento com Deus estabelece os parâmetros saudáveis de como deve acontecer a relação com o nosso semelhante. Amém, meus irmãos? Ou seja, à medida que eu aprendo a amar a Deus no meu relacionamento com Ele, esse amor se desdobra no meu relacionamento com você, na minha relação com o meu próximo. Amém? E consequentemente, quando eu amo a Deus e amo o meu próximo, eu aprendo a amar e me relacionar bem com o mundo que Deus criou. Porque é isso que nós encontramos ali em Gênesis capítulo 1, 2 e também no princípio do capítulo 3. Nós encontramos um homem que é posto em um jardim, para que nesse jardim ele aprenda a ter um bom relacionamento com Deus. E à medida em que ele aprende a ter um bom relacionamento com Deus, ele tenha um bom relacionamento com o seu semelhante, e ele aprenda a cuidar do mundo que Deus colocou à sua disposição. Amém, meus irmãos? Então, para Deus, a visão clara da boa vida, na visão de Deus, se você quer saber o que é para Deus a visão clara de uma boa vida, você tem que ler Gênesis. Porque principalmente nos primeiros capítulos você consegue perceber pelos olhos de Deus o que é uma boa vida para Deus. Qual é a boa vida para Deus? A boa vida para Deus é relacionar-se bem com Ele, relacionar-se bem com o semelhante e saber desfrutar, saber viver bem no mundo que Ele criou para a gente viver. Amém, meus irmãos? É isso, essa é a visão da boa vida. E porque Deus nos criou para esse propósito, dentro de nós existe esse anseio. Mesmo que nesse momento a gente, por causa do pecado e por causa de outras realidades, ainda não esteja desfrutando completamente dessa realidade, mas existe dentro de cada um de nós esse anseio por essa vida perfeita para a qual Deus nos criou, que tem o foco no relacionamento com Deus, com o próximo e numa boa relação com o mundo que está à nossa volta. Amém, meus irmãos? Em outras palavras, eu gosto de uma forma como um amigo meu, ele ilustra isso. Ele fala assim que, em outras palavras, o que nós estamos procurando é um lugar com sombra, água fresca, onde a gente possa descansar, tendo um bom relacionamento com Deus e com o nosso semelhante. Amém? É isso, dentro de cada um de nós existe um anseio profundo por um lugar de descanso, de paz, aonde eu posso nesse lugar ter um bom relacionamento com o meu Deus e com o meu semelhante, enquanto eu desfruto a paz desse ambiente. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas tem dias que a gente acorda com saudade de um lugar que a gente nem sabe onde é. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Alguém já passou por isso aqui? A gente acorda sentindo uma saudade de um lugar que a gente nem sabe onde é, e a gente pode estar no melhor lugar do mundo e parece que esse lugar não satisfaz o anseio do nosso coração. A gente pode estar no melhor momento da nossa casa, no melhor momento com a nossa família e nos relacionamentos à nossa volta, e parece que ainda assim está faltando alguma coisa. Por quê, queridos? Porque
dentro de cada um de nós existe esse anseio profundo para essa boa vida que Deus nos desenhou nas primeiras páginas do Gênesis. Tem alguém comigo aqui? E gente, a gente pode perceber esse anseio dos homens quando a gente olha para a própria cultura. Exemplo, quando a gente olha para o desdobramento da cultura no aspecto musical, você vê muitas músicas que retratam esse anseio do coração humano por esse lugar de descanso, né? Quem gosta aqui daquele sertanejo raiz? Não estou falando desse sertanejo Nutella de hoje em dia. Quem gosta daquele sertanejo raiz aqui? Quem gosta? Aquele bem bruto assim, né? Tem uma música que fala assim, provavelmente você conhece, né? O tema dela é a majestade e o sabiá. A música fala assim: tô indo agora para um lugar todinho meu. Eu quero uma rede preguiçosa para deitar. Em minha volta eu ouço sinfonias de pardais cantando para a majestade, o sabiá. Se você procurar, você vai encontrar outras canções que retratam esse anseio por meio de poesia em forma de música, esse anseio humano por esse lugar de descanso, de satisfação. O que acontece é que uma vez que nós não vivenciamos o plano de Deus dentro da dinâmica que o próprio Deus estabeleceu, isso não significa que esse anseio vai embora. Uma vez que Deus nos criou para essa realidade, mas a gente rompeu com ela, o anseio por ela continua dentro de cada um de nós. E ao invés de nós abandonarmos esse plano, essa vida ideal que Deus nos projetou para viver, o que a gente tenta fazer é construir essa vida a partir da nossa autonomia, na força do nosso braço. E é basicamente isso que você vai ver então nos próximos capítulos da Bíblia Sagrada. O homem tentando recuperar a realidade do jardim sem que Deus esteja envolvido nesse projeto. Quando você lê Gênesis capítulo 11, você vê uma sociedade se reunindo numa planície chamada Sinear, para ali construir uma cidade com uma torre no centro chamada Babel. Basicamente o que você está vendo é o homem, é a humanidade toda tentando de alguma maneira recuperar o paraíso perdido por meio da sua força, por meio da sua autonomia, por meio da sua independência. Amém, gente? Só que não é apenas o texto bíblico que a gente pode ver isso. A gente pode ver isso também na sociedade em que vivemos. Porque basicamente, gente, presta atenção, toda ideologia política, seja ela de direita ou de esquerda, ela tenta nos oferecer um paraíso terreno sem que Deus esteja envolvido nesse processo. Seja pela liberação do uso do capital, o liberalismo comercial, ou seja por um Estado totalitário, basicamente o que toda ideologia política está dizendo para mim e para você é que ela é capaz de nos entregar o paraíso perdido se aquela perspectiva política estiver no controle. Só que a gente sabe que nenhuma perspectiva política é capaz de fazer isso. Só tem uma pessoa que é capaz de nos restaurar o paraíso que nós perdemos, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? É por isso, irmãos, que no livro de Daniel, quando Deus vai ilustrar as transições de governo, de império, Ele faz isso através de uma imagem. Deus poderia usar várias figuras para ilustrar essa transição política, mas em Daniel capítulo 2, as transições dos impérios é ilustrada em uma estátua, para mostrar para mim e para você que no fundo toda ideologia política ela é de alguma maneira idólatra, porque ela nos promete entregar o que só Deus pode fazer. Então nós estamos tentando recuperar o paraíso perdido, seja pela nossa iniciativa, seja por um viés político. E irmão, presta atenção, nós tentamos recuperar o paraíso perdido até mesmo pelo exercício da nossa religião. Quando nós tomamos os elementos da religião de Deus e tentamos na nossa força construirmos aquilo que só Deus pode nos entregar por meio da pessoa do seu Filho, isso também, queridos, isso também é um problema. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui na igreja da Galácia. O que estava acontecendo com os Gálatas? É que eles estavam de alguma forma tentando, usando os elementos da religião de Deus, construir na força do seu braço um paraíso terreno, ou pelo menos um caminho para alcançar esse lugar. Na perspectiva do judaísmo, era necessário obedecer
3 parâmetros claros que estavam ali na lei ou na tradição judaica, para que de alguma forma o reino de Deus se concretizasse com a volta do Messias: a guarda do sábado, as leis dietéticas e a circuncisão. Então o pessoal estava dizendo o seguinte: olha, se nós queremos vivenciar o retorno de Cristo e experimentarmos da realidade do estabelecimento de Deus, nós temos que guardar essas 3 coisas, porque senão Deus não vai cumprir as suas promessas, Deus não vai cumprir a sua palavra, Deus não vai cumprir o seu propósito. Ou seja, não é na fidelidade de Cristo que a obra de Deus é realizada, é na minha fidelidade, é no quanto eu me esforço, é no quanto eu sou capaz de obedecer, é no quanto eu posso ser fiel, que Deus então prepara um caminho para o estabelecimento do seu reino. E sabe qual é o problema? É que quando a gente começa a pensar que nós somos fortes o suficiente para, mesmo por meio dos elementos da religião de Deus, prepararmos um caminho para que Deus estabeleça a sua vontade, isso acaba desdobrando em 2 grandes problemas. O primeiro problema, isso acaba desdobrando no que a gente chama de legalismo. O que é legalismo? Legalismo é um monte de regra e doutrina que a gente cria para mostrar para as pessoas que se a gente não fizer isso, a coisa não vai dar certo. Se você não fizer isso, não vai acontecer. Se você não fizer isso, Deus não vai fazer. Se você não fizer isso, não vai dar certo. Vocês estão comigo aqui? E sabe o que a gente começa a produzir? Um monte de crente neurótico, que acha que se eles não fizerem a coisa do jeito certo, na matemática correta do reino de Deus, Deus não vai fazer. A gente começa a pensar que é necessário guardar esses elementos da religião que eu criei, mesmo que eles estejam presentes na religião de Deus, para que Deus de alguma forma considere o meu esforço, para que Ele possa realizar a sua vontade. E aí você começa a ver um monte de gente neurótica na igreja, porque ele fica assim: não, mas se eu não fizer isso, não vai dar certo. Não, mas se eu não fizer aquilo, não vai dar certo. Não, mas se eu não jejuar, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Ou seja, ao invés das disciplinas espirituais se tornarem o caminho para ele aprofundar o relacionamento com Deus, ele acha que a prática das disciplinas espirituais é o caminho para ele fazer Deus fazer o que ele já se propôs a fazer gratuitamente. E a pessoa começa a ficar neurótica. Você começa a ver um monte de gente que começa a adoecer emocionalmente. Por quê? Porque acha que a religião cristã é sustentada no seu mérito, é sustentada no seu esforço, que ele tem que fazer para acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: o cristianismo nunca foi e nunca será sustentado na minha capacidade ou na sua capacidade. Ele é sustentado única e exclusivamente nos méritos de Cristo, nos méritos de Jesus. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Mas aí a pessoa começa a ficar neurótico. Não, mas tem que subir escada, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e tem que fazer, e tem que fazer. E junto com esse elemento de neurose gerado por esse peso da religião, vem a diminuição da suficiência de Cristo. Porque se o meu esforço é tão importante assim, então eu começo a invalidar a suficiência de Jesus. Eu começo a invalidar a suficiência da obra de Cristo. E é isso que os Gálatas estavam fazendo. Não é que eles tinham uma visão errada da vida que Deus tinha preparado para eles. Eles tinham a visão certa. O errado era a maneira como eles podiam viver essa vida. Eles estavam achando que era possível viver a vida que Deus havia preparado para eles agora no seu esforço próprio. E o Paulo vai escrever então para dizer para eles: não, gente, evangelho não é isso. Evangelho não é sobre a nossa força, a nossa capacidade. Evangelho é sobre Cristo. E para trazer as pessoas de volta para o caminho correto, para a única maneira aonde nós somos conduzidos a viver o propósito de Deus, o que Paulo vai entregar para essa igreja? Paulo vai entregar para essa igreja o Evangelho. Amém, irmãos? Fala comigo: o Evangelho para os evangélicos. Olha para o seu irmão e fala para ele: o Evangelho para os evangélicos. Amém, irmãos? Não é o Evangelho para os não evangélicos, é o Evangelho para os evangélicos. Porque os evangélicos precisam do Evangelho.
Sabe por quê? Porque sem o evangelho a gente fica neurótico. Amém? E a gente começa a achar que se o outro não se encaixa nos ditames que eu estabeleci pela minha consciência religiosa para mim, ele não serve. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o parâmetro não sou eu, o parâmetro não é você, o parâmetro é Jesus Cristo. Ele é a régua de medir, o único meio pelo qual eu e você somos aceitos na comunidade da fé, amém? E na relação com Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Sai dessa neurose, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: se a tua fé cristã está te levando a uma vida mais pesada do que leve, tem alguma coisa errada. Não é Jesus que você está caminhando atrás, porque o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. Ou seja, Zulata, eu comecei a andar com Cristo, a minha vida ficou mais pesada. Tem alguma coisa errada, não é Cristo que você está seguindo. O fardo dele é leve. Então, para que a gente não incorra nesse problema de termos a visão certa, mas o caminho errado, para vivermos essa boa vida que Deus tem para nós não corrermos o risco, amém, meus irmãos, de termos a visão correta, mas estarmos tentando por meio da religião alcançarmos o que só Deus pode nos dar gratuitamente, então nós precisamos do evangelho. E a pergunta é: o que é o evangelho? E Paulo usa, gente, duas palavras aqui que são muito importantes para mim e para você entendermos o que é o evangelho. Primeira palavra que o Paulo usa aqui para a gente entender o que é o evangelho é que Paulo fala que Deus nos resgatou por meio de Cristo Jesus. Diga para quem está pertinho de você: Deus te resgatou por meio de Cristo Jesus. Deus te resgatou, amém, queridos? Presta atenção: o evangelho, irmãos, é uma operação de resgate. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Evangelho é uma operação de resgate. Eu não sei se tem alguém aqui nesse auditório ou que nos acompanha online que você já trabalhou no corpo de bombeiros, na polícia militar, ou alguma operação especial aí do exército, eu não sei. Mas, gente, presta atenção: quando nós vamos resgatar uma pessoa, isso significa que essa pessoa está em uma condição de que ela não pode fazer nada a respeito da sua realidade. Sim ou não? O evangelho não é um conselho, querido. A gente não dá conselho para quem está sendo resgatado. Imagina, a pessoa está lá em alto mar. Vocês estão comigo aqui? Quando eu era criança, posso falar quando eu era menor, né? Quando eu era criança, eu não sabia nadar. E eu lembro que uma vez nós fomos brincar num rio, numa represa que tinha próximo da cidade que eu morava. E eu vendo todo mundo pulando ali na represa, eu resolvi pular também. Só que eu não sabia nadar. Aí do jeito que eu pulei, eu fui afundando. Graças a Deus que um santo varão viu que eu estava afundando, pulou e me resgatou, amém, irmãos? Mas imagina essa cena: a pessoa me vê afundando, e ao invés de ela fazer uma operação de resgate, ela resolve me dar um conselho. Ela joga uma cartilha: aqui estão os fundamentos que você precisa para aprender a nadar. Eu estaria aqui hoje? Vocês estão comigo aqui? Imagina, eu estou lá afundando, morrendo. Aí a pessoa: aqui, ó, se você bater a perna assim e mexer o braço desse jeito, você vai conseguir sair. Vai dar certo? Não. Irmão, presta atenção: o Paulo está dizendo que o que Deus fez por nós não foi uma operação de conselho, foi uma operação de resgate. Sabe o que isso significa? É que o estado em que eu e você nos encontrávamos era um estado em que nós não podíamos fazer nada a respeito da realidade em que estávamos. Ou seja, é como se eu e você estivéssemos dentro de um buraco muito profundo, os pés presos no fundo desse buraco, e ao olhar para cima, a gente enxerga a realidade da boa vida que nós tanto desejamos, amém? Só que a gente não consegue alcançar. Eu tenho a visão clara do que eu desejo, mas eu estou consciente da minha incapacidade de subir a esse lugar e tentar alcançar isso, porque meus pés estão presos. Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus?
E aí de repente, sabe o que acontece? Uma mão se estende, quebra as cadeias e tira você desse buraco, e ela te conecta a essa visão clara da boa vida que Deus preparou para você. Isso é evangelho. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Ou em outras palavras, evangelho é o seguinte: você estava lá no seu barco, amém? No seu transatlântico. Qual é o nome dele? Titanic. Nome do seu transatlântico, navegando em alto mar, feliz da vida, né? Você estava lá curtindo, pensando que aquela vida, eu não sei como era a sua vida antes de Cristo, mas todos nós, ao vivermos numa realidade passada, de alguma forma a gente vivia naquilo porque a gente julgava que aquilo era o quê? Bom, sim ou não? Fazia, de alguma forma isso aqui é bom. Então você estava lá no seu transatlântico, curtindo a vida, amém? Achando assim, tá tudo certo. E aí de repente, no meio do alto mar, Deus colocou um iceberg no seu caminho. Qual é o nome desse iceberg? Jesus Cristo. E esse iceberg, ele bateu, ele colidiu de frente com o seu transatlântico. E ele começou a mostrar para você que aquilo que você julgava ser seguro e estar apto para sustentar você para o resto da sua vida, na verdade não era tão suficiente assim. Vocês estão comigo? E aí, o que acontece? A primeira vez que a gente tem um impacto com o evangelho, com Jesus, e Jesus rasga a lateral do nosso transatlântico, a nossa primeira tentativa é fazer a mesma coisa que o pessoal lá do Titanic fez. A gente começa a tentar salvar o navio, e começa a tentar de alguma forma segurar e tentar de alguma forma manter aquela vida que a gente estava vivendo, porque a gente julga que de alguma maneira aquela vida era uma vida boa. E a gente começa a pegar balde e tentar jogar água para fora do navio. Vocês estão comigo aqui? Até que o navio se enche tanto de água que ele parte no meio. Check! Oh, Rose! E tá lá você com uma metade, a outra metade afundando, você numa metade. Vocês estão comigo aqui, gente? E você fica ali se segurando ao que sobrou. Só que chega uma hora que as duas partes afundam, e agora você está à deriva no mar da existência. Você está à deriva no mar da vida, sem aquele barco que você julgava que era suficiente para levar você ao seu destino. E aí no meio, pelo amor de Deus, no meio desse mar da vida, em que você agora está à deriva, correndo perigo, a água está gelada, check, você vê um bote salva-vida vindo na sua direção. O que está escrito na lateral do bote? Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O evangelho é uma operação de resgate. Deus está nos resgatando dessa presente era perversa, na qual todos nós estávamos presos e naufragando. Como Deus está fazendo isso? Paulo diz: Deus está fazendo isso por meio do seu Filho. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Ele está fazendo isso por meio de Jesus. De que forma? Paulo diz: porque Cristo, ele não morreu apenas na cruz. Paulo diz que Cristo morreu no nosso lugar. A obra de Cristo é substitutiva. Diga para quem está do seu lado: substitutiva. Não, chacoalha ele, fala para ele: substitutiva. A obra de Cristo é o que, irmãos? Substitutiva. Gente, presta atenção: dizer que Jesus morreu não é suficiente. Jesus morreu, isso é pouco. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: os muçulmanos creem que Jesus morreu, os hindus creem que Jesus morreu, as outras seitas e religiões creem que Jesus morreu. Amém, gente? Se você perguntar para um muçulmano: Jesus morreu? Sabe o que ele vai dizer? Morreu. Agora, há uma diferença
entre dizer Jesus morreu e dizer Jesus morreu por mim. Jesus morreu no meu lugar. Ou seja, aquela culpa que estava sendo levada na cruz do Calvário, aquela culpa não era dele. Ele era o santo de Deus, ele era inocente, ele era perfeito, o cordeiro imaculado de Deus. Mas para que eu fosse resgatado do buraco aonde estava, alguém precisava pagar o preço pelo meu resgate. E o Filho de Deus então subiu naquela cruz para me conceder o bem que eu não merecia, de forma gratuita, por causa da graça de Deus. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Jesus morreu por você, no seu lugar. Ele te substituiu. Isso é evangelho, irmão. Evangelho é a consciência de que o estado em que eu estava era deplorável. Eu podia ter até uma visão clara da boa vida, mas todos os meus esforços para tentar alcançá-la, eles eram inúteis, eles eram falhos. Era necessário que alguém descesse as profundezas do abismo onde eu estava, me tomasse pela mão, me tirasse de lá e pagasse o preço necessário para que esse resgate fosse possível. Vocês estão comigo? Paulo diz que o resultado disso são duas palavrinhas também. Primeira palavrinha, o resultado disso é graça. O que é graça? Favor imerecido. Ou seja, o resultado de alguém que entendeu o estado em que estava e a realidade em que agora está, por causa do Filho de Deus, o estado dessa pessoa é um estado de graça. Sabe o que ela entende? Ela entende que ela tem mais do que ela merece. Por isso que todas as vezes que o pessoal me pergunta: e aí, Zulato, como que você está? Eu sempre respondo: melhor do que eu mereço. Porque essa é a consciência de alguém que foi alcançado pela boa nova do Evangelho. Eu estou melhor do que eu mereço. A vida que eu tenho agora é o resultado da graça de Deus. Se eu estou em comunhão com Deus, se eu posso desfrutar de um bom relacionamento com os meus irmãos e saber vivenciar a realidade do mundo à minha volta, isso é o resultado da graça de Deus. Se eu posso sentar na frente de uma praia linda, olhar um lindo pôr do sol e dizer: Deus, o Senhor é maravilhoso em tudo que o Senhor fez. Se eu posso olhar para minha filha crescendo e ver nos primeiros passos da minha filha a bondade de Deus, isso é resultado da graça de Deus. Se eu posso essa semana completar com a minha esposa 7 anos de casado, isso é resultado da graça de Deus. Se eu posso morar nesse país, desfrutar de tudo daquilo que Ele me oferece, isso é resultado da graça de Deus. Irmãos, o Evangelho me faz ser consciente de que a vida que eu tenho, ela é muito mais do que eu mereço. Ela é o resultado da graça de Deus. Graça de Deus. O pratinho que está lá na minha mesa é resultado da graça de Deus. O Evangelho faz isso. Gente resgatada pela obra substitutiva do Filho olha para a vida e diz: isso é graça. Isso aqui, isso é graça. Poder subir aqui essa noite, compartilhar a palavra com os irmãos, poder viver a dinâmica de vida e de comunidade com você, isso é graça. Graça. Mas o Paulo não fala que isso é só graça, ele fala que isso também é paz. Mas não é isso que nós falamos lá no começo? Qual é a visão da boa vida que Deus tem para nós? Um lugar de paz. Quem gosta de mato aqui? Fala a verdade, levanta a mão. Vocês estão assistindo muito aquela Cíntia lá, aquela mulher que não gosta de mato também. Quem gosta aqui de praia? Levanta a mão. Praia. Isso. Rapaz, vocês não gostam de mato não, gente? Mato é bom demais. Você sentar lá na graminha assim, ó, e, né? Sentar na grama, botar o pé. Quem gosta de botar o pé na grama aqui? Gente, eu tô com medo de vocês aí. Vocês são muito urbanos, misericórdia. Gente, pensa numa pessoa que gosta de mato. Eu gosto de mato. Eu gosto de mato demais da conta. Bicho, quem gosta de bicho aqui? Bicho, quem gosta de bicho? Eu gosto de bicho demais. Nossa, eu tenho doideira para pegar um raccoon no colo, fazer uns carinhos no raccoon. Vocês não gostam não?
Ô, gente, a minha esposa, ela fica doida comigo, porque se depender de mim, eu pego esses bichos silvestres, eu quero levar tudo para casa. Misericórdia. É verdade. Outro dia eu estava de madrugada sentado no sofá da minha sala, e de repente eu vi a Ring, que fica no fundo da minha casa, pitando. Aí eu vi pitando, né? E fui ver o que era. Era aqueles gambazinhos que tem aqui, sabe? Que parece um rato, mas é um gambá. Sabe o que eu tô falando? Que é aquele rabo comprido. E eu vi que ele estava comendo os biscoitinhos que a minha filha tinha derrubado. Pensei comigo, vou colocar mais alguns, para ver se ele vem aqui pertinho e eu consigo ter um relacionamento com ele. Só que na hora que eu abri a porta fez barulho e ele fugiu. Gente, eu fiquei tão triste. Você está entendendo? Mas vamos voltar lá para a cena da praia, que vocês gostaram mais. Imagina você, amém, no meio do mar, aquelas praias lá, se esta aqui de Sarasota, amém? Alguém já foi lá em Sarasota? Vai lá, irmão, é de graça, amém? Pode ir, não vai pagar nada não. Imagina você lá, mas no meio do mar, dentro de um barco gostoso, aleluia, churrasquinho rolando, picanha, meu Deus. Ninguém vai dar glória a Deus aí não? Você sentado ali com a sua família, aquele momento você fala assim, cara, isso aqui é a retratação da eternidade. No fundo, tocando Lagoinha Orlando Music, aleluia. Pastor Samuel, ainda estou de pé. O que esse momento produz em você? Paz. Por que a gente quer sair de férias? Por que a gente quer ir para um lugar de descanso? Porque a gente está atrás de um negocinho chamado paz. Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se está faltando paz aí, está faltando evangelho. Porque o que traz a paz ao coração não é o lugar onde você está, mas é o quanto de evangelho você tem aí do lado de dentro. O que traz paz é o evangelho. O evangelho me dá a certeza de que Deus me ama, de que Ele não desistiu de mim, de que Ele estava disposto a pagar um preço alto para me ter, e continua disposto a pagar esse preço para me conduzir até o seu eterno propósito. Não é isso que o Paulo fala lá em Romanos? É isso que o evangelho produz. O que diremos, pois, Romanos 8:28, para ficar claro, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu abri um parênteses aqui, vou falar isso aqui, eu já vou encerrar. Eu não sei se você passou por isso, mas gente, eu sempre fui pequena, eu sempre fui o menor da sala. E aí, gente que é a menor da sala sempre sofre bullying. Eu sofri muito bullying, gente, eu apanhei muito. Pedala Robinho era o meu bom dia. Chegava na escola, os meninos maiores, e aí, Zulado? Pá! E tinha um menino na minha sala que ele era enviado do Satanás. O diabo usava ele, porque toda semana esse menino me ameaçava de me bater na saída. Só que ele era 2 vezes maior do que eu, e tinha o meu nome, o infeliz, chamava Vinícius também. E gente, eu lembro que quando ia dando a hora da aula acabar, eu começava a entrar num desespero, porque eu sabia que frente à ameaça que aquele menino me oferecia, eu não tinha nada o que fazer. Ou eu corria, ou apanhava. Só que quando o sinal batia para acabar a aula, ele fazia questão de sair do meu lado, falando assim, estou te esperando lá fora, estou te esperando lá fora, estou te esperando lá fora, estou te esperando lá fora. Ô, gente, eu quase me mijava no caminho. Até que um dia, o menino da sala, que era tão grande quanto ele, percebeu essas constantes ameaças, se aproximou e falou assim, cara, a partir de hoje eu vou te defender. Irmão, na primeira vez que ele me fez a ameaça, esse menino bateu nele na frente de todo mundo, deu uma rasteira nele, uns pedala nele, e falou assim, se você mexer com o Zulatinho, na época o pessoal me chamava de Vinicinho, na verdade, se você mexer com o Vinicinho, nós vamos enfiar a mão na sua cara.
esse menino nunca mais mexeu comigo. Por quê? Porque ele sabia que agora tinha alguém maior do que ele que estava defendendo alguém que não podia se defender. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem vai intentar acusação contra aquele que é escolhido de Deus? É Deus quem te justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu por nós, é Ele quem ressuscitou, é Ele quem está à direita de Deus, e é Ele quem intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outro elemento da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Evangelho produz paz, o Evangelho produz paz, o Evangelho produz paz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, paz para as vossas almas. Erga as suas mãos a Ele nessa noite, abre os seus lábios e cante, cante, cante. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Pega as suas mãos e cante, Lagoinha. Minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar. Alguém pode gritar isso aqui nesse lugar? Pega as suas mãos e diga mais uma vez, mais uma vez. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. o meu Pai Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Mais uma vez, leva-me ao lugar. Leva-me ao lugar e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Vamos lá na ponte. Me livrou, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, Me deu um lugar à mesa, o meu Pai não me rejeita. Paz não tem nada a ver com o lugar onde você está ou com as condições que você tem. Paz tem a ver com ter a certeza de que tem alguém maior que está cuidando de você. Você tem um irmão mais velho
O Evangelho produz paz, ele produz descanso, ele coloca a alma para sentar como debaixo de uma árvore, num dia de um pôr do sol maravilhoso. O Evangelho coloca você, faz a sua alma sentir como se você estivesse num barco em alto mar, mas um barco seguro, um iate top, comendo aquela picanha do Cadre. Meu Deus, aleluia. Em Jesus é hoje. Olhando para sua família ali à sua volta, todo mundo com cara de feliz, todo mundo feliz. O Evangelho faz isso. Só que o motivo dessa paz não é o barco, não é o churrasco. O motivo dessa paz é Jesus Cristo. Você tem paz por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Fala só mais uma coisa que eu vou encerrar. Na hora do louvor hoje a gente cantou uma música e o Senhor me fez lembrar uma memória que poderia ser uma memória de dor para mim, mas não é. Por causa do Evangelho. Há 21 anos atrás, no dia 30 de janeiro, por volta das 5 horas da tarde, eu estava em frente ao caixão do meu pai. Meu pai tinha morrido com 38 anos de idade num acidente de carro. Voltando de uma viagem, ele sofreu um acidente, veio a óbito de forma inesperada. Eu lembro que naquela tarde o pastor da igreja falou comigo assim: Vinícius, eu preciso de você. Eu preciso que você conduza o louvor no funeral do seu pai. Eu me lembro que eu fiquei na cabeceira do caixão do meu pai. À minha frente o meu pai ali, sem vida. Eu aqui de pé, de mãos levantadas, cantando: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu. Como é que alguém consegue cantar diante da morte? Porque a gente tem paz. A gente canta diante da morte porque em nós existe a paz que excede todo entendimento. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre seu coração. O que eu vim oferecer para você hoje? Eu vim te oferecer o Evangelho. O Evangelho para os evangélicos. Se você está aqui muito neurótico, irmão, a religião se tornou um peso para você, Jesus está chamando você de volta para o Evangelho. E se você está aqui, quem sabe não entregou a sua vida a Cristo, você ainda não caminha com Ele, mas você está doido por essa paz que eu falei aqui. Jesus quer te dar essa paz. Ele não fica guardando nada para Ele não. Ele morreu para te dar essa paz mesmo. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga nessa noite: eu abro o meu coração e eu te entrego a minha vida. Diga: Jesus, eu levanto as minhas mãos. Diga: me tira desse buraco. Diga: eu sei a vida que eu quero, a vida que o Senhor tem para mim. Diga: mas eu não consigo chegar lá sozinho. Diga: Jesus, me leva para o Pai. Diga: Jesus, me conecta à visão da boa vida que o Senhor tem para mim. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo. Diga: mas hoje eu estou tentando salvar o meu barco que está afundando. Eu estou tentando tirar água, Jesus, daquele barco afundando, tentando salvar
a velha vida que eu tinha. Mas hoje o Senhor vem ao meu encontro num bote salva-vidas, e eu vou deixar esse barco antigo afundar para caminhar contigo nesse barco salva-vidas em direção à eternidade. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nesse auditório, ou quem sabe pela internet, você fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero paz. Ou quem sabe você orou aqui hoje dizendo, ou pela internet: eu quero voltar para Jesus. Eu queria muito, se você deixar, orar por você. Mas para eu orar por você especificamente que está tomando essa decisão, eu tenho que te conhecer. Então eu vou contar até 3. E aí, se você quiser, você levanta uma das suas mãos. E se você levantar a sua mão, eu faço questão de orar por você. Um dia eu tomei essa decisão. Depois desse dia minha vida nunca mais foi a mesma. Eu continuo caminhando com Jesus, e eu estou te convidando para caminhar também juntamente com Ele. Eu não estou chamando você para fazer parte de uma igreja, para entregar sua vida para um pastor ou para uma religião. Pastor não salva ninguém, igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus.